E aí galera, Eric aqui. Queria passar aqui no começo do vídeo para agradecer vocês o resultado do último vídeo. Se você ainda não assistiu, passa lá que tá muito bom, certo? Fica com o vídeo aí. Fala galera do Chamo VAR, Lucas aqui. A gente queria agradecer pelos views no último vídeo, porque a gente não esperava uma quantidade de visualizações tão grande no nosso primeiro vídeo. Agora aí vocês vão ficar com o Brasil em Copas. Curtam, deixem o seu feedback aqui nos comentários e um beijo pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Brasil em Copas do Mundo. A gente vai começar agora com a Copa de 1930. Bom, o Brasil esteve presente para a disputa da primeira Copa do Mundo, que se realizaria no Uruguai, mas com o desentendimento de times do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, ao selecionar os jogadores, fez com que os melhores jogadores não participassem. A seleção brasileira entrou em um triangular entre Iugoslávia e Bolívia, onde somente o primeiro do grupo se classificaria, onde no primeiro jogo o Brasil perderia para a Iugoslávia por 2-1 e no segundo jogo golearia a Bolívia por 4-0, o que não foi o suficiente porque foi eliminado na primeira fase da Copa. Já na Copa de 50, o Brasil era favorito, pois jogava em casa. Se classificou em primeiro lugar do seu grupo e no quadrangular final goleou a Suécia por 7-1. Sim, o primeiro 7-1 em Copas foi a gente que fez. E a Espanha por 6-1. O Brasil precisava somente de um empate contra o Uruguai para obter o título, porém o Uruguai venceu o Brasil por 2 gols, 2-1 no caso de virada com 2 gols de Didia. A partida foi realizada no estádio do Maracanã, construído especialmente para a Copa. A decepção foi tão grande que o fato passou a ser chamado de Maracanaço pela imprensa de língua espanhola, em português, Maracanaço. Na Copa de 1958, a equipe dirigida pelo técnico Vicente Feola fez uma boa campanha na fase de grupos, com 2 vitórias e um empate. O Brasil ficou no grupo 4, ao lado da Áustria, Inglaterra e União Soviética, atual Rússia. Na estreia, uma vitória por 3-0 sobre os austríacos. Na partida seguinte, contra os ingleses, apenas um empate de 0-0. Devido à má apresentação da equipe, o treinador decidiu, para o terceiro jogo, substituir Joel, Mazzola e Dino Sani por Garrincha, Pelé e Zito. Na última rodada, os brasileiros eram obrigados a derrotar os soviéticos para garantir a classificação à próxima fase. Com Garrincha e Pelé em 20 titulares, o Brasil começou arrasador a partida. Nos primeiros 3 minutos, a seleção colocou a bola na trave 2 vezes e abriu o placar com Vavá. O Brasil derrotou os soviéticos por apenas 2-0, mas a atuação foi considerada tão espetacular quanto a impressionante vitória sobre a Espanha na Copa de 1950. Nas quartas de final, com o Mazzola no lugar de Vavá, o Brasil teve dificuldades para eliminar o País de Gales por 1-0, com um gol antológico de Pelé. Nas semifinais, o Brasil mostrou um grande futebol diante da seleção francesa e venceram o rival por 5-2. Na final, diante dos donos da casa, outra grande apresentação. Apesar dos suecos até começarem bem, abrindo o placar, o Brasil mostrou tranquilidade e repetiu o placar diante dos franceses por 5-2, a maior goleada de uma seleção em uma final de Copa, né? Lembrando que é o Brasil, né? Na Copa seguinte, em 1962, a seleção logrou seu bicampeonato. Nesta Copa, o Brasil se classificou em primeiro lugar do grupo na primeira fase, eliminou a Inglaterra nas quartas de final e o Chile na semi. Na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3-1. Os jogadores Garrincha, Vavá, Djalma Santos, Nilton Santos e Zagallo foram destaques, tendo Pelé se contundido sido substituído por Amarildo. Vavá tornou-se o grande goleador dos 2 primeiros títulos mundiais do Brasil. Na Copa de 1970, na fase de grupos, o Brasil foi uma das 2 equipes, a outra sendo a Alemanha Ocidental, a vencer todas as partidas. Na primeira partida, contra a seleção tchecoslovaca, a seleção brasileira virou o jogo, que teve o placar aberto por Ladislau Petraz, com um gol de Rivelino, Pelé e Jairzinho. A Inglaterra foi a segunda adversária do Brasil vencida pelo placar mínimo, com o gol de Jairzinho. Partida essa marcada por uma defesa antológica do goleiro inglês Gordon Banks, encabeçada de Pelé. O terceiro jogo foi contra a Romênia, vencido pelo Brasil por 3-2, com 2 gols de Pelé e um de Jairzinho.
Nas quartas de final, venceu o Peru, treinado pelo campeão mundial Didi, por 4-2, com gols de Jairzinho, Rivelino e Tostão. Contra o Uruguai, nas semifinais, o Brasil venceu de virada, pelo placar de 3-1, com gols de Clodoaldo, Jairzinho e Rivelino. A final foi disputada pelas seleções brasileiras e italiana, no Estádio Azteca, no México. A partida foi vencida pelo Brasil pelo placar de 4-1, com gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e o capita, Carlos Alberto Torres, sagrando-se como a primeira tricampeã mundial de futebol. Por este feito, o país ganhou a posse definitiva da taça Jules Rimet, que foi furtada anos depois na sede da CBF. E Brasil. Na Copa de 1994, sim, chegamos aos Estados Unidos. Com um futebol extremamente eficiente e com um grupo muito unido, liderado pelo polêmico craque Romário, que liderava os Bad Boys na época, a seleção brasileira conquistou o quarto título mundial ao bater a Itália no final. O título do Brasil foi comemorado também com uma homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, falecido em 1 de maio daquele ano. O Brasil fez a seguinte campanha: 2 vitórias e um empate na fase de grupos, 2-0 contra a Rússia, 3-0 contra Camarões e 1-1 contra a Suécia. Nas oitavas de final, derrotou os Estados Unidos por 1-0. Nas quartas de final, eliminou Países Baixos por 3-2. Na semifinal, 1-0 frente à Suécia. E na grande final, o Brasil jogou contra a Itália. O jogo terminou empatado em 0-0 nos 90 minutos do tempo normal e na prorrogação. O Brasil conquistou o título após ganhar a disputa por pênaltis pelo placar de 3-2 e se tornou a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Em 2002, a seleção brasileira, na preparação para a Copa, não vinha apresentando bons resultados. O Brasil havia sido eliminado nas Copas das Confederações e na Copa América, neste último caso, perdendo para a seleção de Honduras. Porém, na Copa do Mundo, a seleção de Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho obteve uma campanha numérica perfeita, com 100% de aproveitamento. 7 vitórias em 7 jogos contra a Turquia, China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra, novamente a Turquia e a Alemanha na final. Ronaldo marcou os 2 únicos gols na final, contando com o frango do goleiro Oliver Kahn, que foi o melhor jogador daquele Mundial. Em 1970, o Brasil se tornará a primeira seleção tricampeã mundial. Em 94, se tornou a primeira tetracampeã. Em 2002, a primeira pentacampeã e única, porque penta só o Brasilzão. Agora, na Copa de 2006, na Alemanha, a estreia da Copa do Mundo da FIFA, a seleção jogou contra a Croácia e, mesmo não demonstrando todas as habilidades dos jogadores brasileiros, conseguiu ganhar por 1-0. Em seu segundo jogo contra a Austrália, ganhou de 2-0, com 2 gols no segundo período. No jogo contra o Japão, mesmo tendo saído atrás do placar com o gol da seleção japonesa aos 33 minutos do primeiro tempo, a seleção conseguiu empatar com um gol de cabeça de Ronaldinho quase aos 46 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, os gols saíram com a naturalidade e a goleada foi completada por Juninho Pernambucano, Gilberto e novamente Ronaldo nas oitavas de final. Ganhou de Gana por 3-0, porém, jogando contra a França nas quartas de final, perdeu por 1-0, jogando mal por muitos torcedores e jornalistas. Na Copa de 2010, o Brasil, comandado por Dunga, que antes da Copa já era contestado não levar Neymar e Ganso, os astros juvenis do Brasil naquela época, mas dentro da Copa o Brasil estreou com a Coreia do Norte e venceu por 2-1. O Brasil venceu a Costa do Marfim por 3-1. Já no terceiro jogo, enfrentando Portugal de Cristiano Ronaldo, não teve gols e o jogo terminou empatado em 0-0. Já nas fases finais, o Brasil enfrentou nas oitavas o Chile e venceu por 3-0. E nas quartas perdeu para a Holanda, mesmo saindo na frente do placar com o Robinho. A partida terminou 2-1 para os holandeses. Agora chegamos em 2014, a Copa aqui em casa, a Copa no Brasil. Disputando o título aqui, a seleção ficou em primeiro lugar no seu grupo, vencendo a Croácia por 3-1 na estreia. O primeiro gol já indicava que não iria nada bem, gol do Marcelo contra. E Camarões por 4-1. No fim, empatou com o México 0-0 com uma partida brilhante de Ochoa, goleiro da seleção mexicana. Nas oitavas, enfrentou o Chile novamente, igual em 2010, e dessa vez
quase foi eliminado, porque teve uma bola na trave no último minuto, mas o Brasil levou para os pênaltis e venceu com o Júlio César pegando 2 pênaltis. Já nas quartas, enfrentou a Colômbia e venceu por 2-1. Jogo esse que levou a lesão de Neymar, que, né, foi cortado da Copa neste dia. E foi derrotado pela Alemanha por 7-1 na semifinal, uma das cenas mais vergonhosas do futebol brasileiro. Uma partida que posteriormente ficou conhecida como Mineiraço. Lembra daquele Maracanaço? Pois é. E na disputa pela terceira colocação, perdeu para os Países Baixos por 3-0, mais conhecido como Holanda, e acabou ficando com o quarto lugar na competição. E por último, a Copa de 2018, que realizada na Rússia, a seleção comandada por Tite terminou a fase de grupos em primeiro lugar do grupo E, empatando 1-1 com a Suíça, vencendo a Costa Rica e a Sérvia, ambas por 2-0. Passando para a segunda fase de forma invicta, eliminou o México por 2-0, gols de Neymar e Firmino. Nas quartas, aí o negócio começou a ficar triste. Com gols contra de Fernandinho e gol de De Bruyne para a Bélgica, o Brasil perdeu de 2-1, que conseguiu ainda fazer o gol de honra com Renato Augusto. Então, Brasil, infelizmente, na última Copa não se deu bem. Mas e na próxima? Será que vai dar Brasil? A gente deixa essa pergunta para vocês aí no comentário, né? Porque a gente torce muito para nossa seleção brasileira e a gente queria falar que nas próximas semanas vai sair mais curiosidades sobre seleções em Copas do Mundo. Aí a gente vai trazer todas as seleções campeãs do mundo para vocês, né? Para vocês saberem sobre as histórias dessas seleções em Copas. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, Deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Vai ajudando a gente, né? Nessa caminhada semanal de acredito de vídeos. muitas glórias. Ó, comenta nos comentários se você gostou e mais uma vez agradecendo pelo resultado do último vídeo. Muito obrigado e falou! Falou!